recebendo esse convite também, né? O Thiago comentou, eu fiz a minha graduação em Engenharia de Energia, né? Junto com o João Manuel, nós estudamos no campus da Unesp de Rosana, né? E na Unesp lá de Rosana, e depois a gente seguiu a vida assim meio separada, né, João? Eu vim aqui para a Unesp de dia solteiro, eu já tinha um professor que ele era de Rosana e ele se transferiu para Ilha Solteira, então eu fazia projeto com ele lá, já emendamos aqui para Ilha Solteira e continuamos trabalhando com CFD desde então, né? Só mudaram as áreas de pesquisa. E atualmente, né, eu estou no meu. Bom, terminei agora em agosto o segundo ano, comecei o terceiro ano do doutorado. Esse doutorado eu entrei em uma pesquisa que é do grupo RCGI, é um grupo de pesquisas da Shell, né, voltado para gases, né, para efeitos de gases de efeito estufa e uma aplicação bem geral para gases. Aí esse grupo ele está, a sede dele é na USP em São Paulo, mas existem a possibilidade de outras universidades também fazerem parte do grupo, né? Como foi o nosso caso, né? Aqui de Ilha Solteira, a gente formou o time de CFD e o time de estrutural e o time de usinagem fica lá em São Paulo. Bom, só introduzindo um pouco, né, para vocês então do que é o projeto. O projeto consiste em uma simulação numérica, futuramente uma otimização, no meu caso, da voluta de um compressor centrífugo. Vou estar explicando ao longo da apresentação os componentes do compressor. Então, eu fiquei com a voluta, tem mais dois integrantes aqui em ilha que participam desse projeto e ficaram com os outros componentes. E esse compressor centrífugo ele é para CO2 e mistura CO2 e CH4, né, que é o metano, em condições supercríticas. Então, trazendo um pouco do contexto, essa aplicação, né, o compressor centrífugo, ele tem várias aplicações, pode ser automotiva, pode ser refrigeração, mas o contexto que está inserido esse projeto é uma aplicação na indústria de petróleo e gás, né? Nós já sabemos que a parte de CCS, né, a parte de captura e armazenamento de carbono, ela já existe, né, com base nessa reinjeção de CO2 na, no subsolo, né? A partir do momento que você reinjeta o CO2 no subsolo, já é caracterizado uma CCS, né? Armazenamento de carbono. Então, já existe esse processo e existe esse processo também nas plataformas. Já é um processo que já está consolidado. Então, qual que é o problema e quais são os desafios, né? Ah, se você continuar reinjetando CO2 lá onde está sendo extraído o petróleo, né, você vai ter a curto prazo uma melhora, né, na produção. O CO2 ele vai melhorar ali, vai aumentar a pressão ali e os gases ali ao redor do petróleo e vai facilitar, né, vai melhorar essa captura do petróleo. Então, tem essa parte que é benéfica, mas também a longo prazo, você continuar reinjetando, isso vai trazer uma série de complicações. Então, esse é o grande problema. A solução vem a partir de criar outras cavernas, aí seria mais na parte do pré-sal, criar umas cavernas
para armazenar esse CO2. E tanto essa solução nova quanto a antiga, que já está no mercado, ambas precisam do compressor centrífugo, porque o gás ele é extraído, né? Por que que, acabei esquecendo de falar, mas por que que extraímos CO2 e o metano do petróleo? Eles estão basicamente junto, né? O petróleo, quando você extrai ele, já vem uma grande parcela de CO2 também de metano. O metano ele acaba ficando por cima. E o metano que é a composição básica do gás natural, né? Então, você tem essa questão. Você precisa reinjetar, porque é meio que automático a captura dele. Você extrai petróleo, você já vai estar capturando CO2 ali. Então, você precisa reinjetar para não jogar ele na atmosfera, né? As questões ambientais aí que regem todas as empresas de energia. E aqui tem um dado interessante, que é esses compressores, né, a compressão do gás, ela representa de 38% a 50% do consumo total de energia em uma plataforma. Então, é um consumo, assim, muito expressivo de energia, né, nas plataformas. E daí que surgiu o interesse também da Shell em querer otimizar esses compressores, né, para que melhorasse a eficiência e, com isso, reduzisse o consumo de energia. Então, nós temos esses dados. Nós tivemos, então, mais ou menos aqui a partir de 2015, né, uma grande crescente da reinjeção de gás natural do Brasil. Isso tem a ver também com o aumento da produção de petróleo. Então, se você aumenta, né, a sua extração de petróleo, consequentemente, você vai aumentar a extração dos gases. E aí, consequentemente, vai aumentar também a reinjeção, tanto do CO2 quanto dos gases natural. Aqui tem uma problemática, né, do Brasil, porque a gente sabe que o gás natural, né, é basicamente o metano. Então, por que que o metano, o gás natural, se ele tem um valor comercial tão grande e uma utilidade tão grande, né? A gente vê aí questão europeia, né? Grandes países, né? Que basicamente compõem ali o gás natural, compõem grande parte da matriz energética. Então, se a gente tem bastante gás natural, por que que a gente está reinjetando cada vez mais? Isso é um problema do Brasil, a questão de gasodutos, né? O Brasil só tem 2 gasodutos e dificulta muito essa parte de transporte do gás natural. Então, ou você vai queimar esse gás natural, ou você vai reinjetar. Então, a gente acaba reinjetando o gás natural porque não tem como transportar ele e fazer um uso melhor desse gás, né? Então, aqui as cavernas, né, que é a parte da solução inovadora, isso faz parte do grupo RCGI, mas essa parte é uma membrana, né? Uma membrana que vai constituir essa caverna. Isso fica mais na parte geológica, né? Não é tanto a nossa parte. A nossa parte é mais o foco nos compressores. Mas só para explicar um pouco do contexto, né? Então, o CH4, né, que é o metano, ele é mais leve, então ele sempre vai ficar por cima. Então, toda vez que precisar capturar de novo esse gás, ele fica mais fácil, né? Então, apesar de ele estar reinjetado, eles deixam de uma forma que fica mais fácil a extração dele sempre que precisar. E o CO2 junto aqui com a salmoura, né, por conta das cavernas de sais. Bom, então falando um pouco do contexto, agora indo um pouco mais para o lado do projeto, né? Vamos explicar rapidamente o que é os principais componentes do compressor. O compressor ele tem então 3 componentes principais, que é o impulsor, né? A gente costuma chamar ele de impeller,
impulsor ou impelidor, responsável por transferir a energia cinética e aumentar a pressão do gás e a sua velocidade. O difusor, então, o primeiro componente aqui, que é o impeller, né, o impelidor. Depois já temos o difusor, que ele pode ser com vanes, né, com as pás, né, ou apenas o tubo, que a gente chama de vaneless. Então, o difusor ele tem o principal objetivo de converter essa alta energia cinética na saída do impulsor em um aumento de pressão estática. A voluta, que no caso é o último componente aqui da saída, ela coleta e transporta o fluido até a saída. E também consegue aumentar um pouco mais essa pressão estática no final. Bom, então, falando um pouco mais agora sobre a voluta, eu tenho principais parâmetros envolvidos na voluta. Esses parâmetros, basicamente de geometria, aqui é um corte, né, regional da voluta. Eu tenho a área, ou o raio também, pode ser um dos parâmetros, a área da seção transversal, então a gente pode ver que essa área é maior que a outra. Isso varia porque a voluta ela é projetada, né, conforme o momento angular. Então, ela vai receber uma quantidade de fluido aqui diferente daqui, por exemplo. Então, temos também a forma da seção, ela pode ser elíptica, pode ser quadrada, né, pode ter várias formas. A localização da entrada, aqui nesse caso ela está tangencial, mas também pode ser simétrica. E a geometria da língua também eu vou ilustrar futuramente. Os objetivos, então, dando uma resumida no principal objetivo, né, que é simular, para a gente ter um modelo sólido primeiro, e depois otimizar. Né? O objetivo principal é a otimização, como citei no começo, para influenciar, impactar na redução do consumo nas plataformas. Então, otimizando, o compressor inteiro seria muito complicado. Então, a gente dividiu nesses principais componentes e cada um de nós da equipe vai fazer uma otimização. Então, será feita, está sendo feita no impelidor, também no difusor e na minha parte, que é mais focado na voluta. Bom, aqui nós trabalhamos com o software ANSYS e mais específico no software CFX, né? Que o ANSYS ele trabalha com escoamento no Fluent e também no CFX. Mas o CFX ele é mais direcional para turbomáquinas. Bom, conversei com o João Manuel, né? Ele citou que vocês têm um software in-house aí, então eu achei legal trazer um pouco da interface aqui, né? Do ANSYS, né? Para quem não estiver muito familiarizado, conseguir estar entendendo mais ou menos. Então aqui, o que a gente faz? Essas primeiras sessões aqui, escrito Blade Gen, é onde é gerado as blades, né, as pás do nosso impeller e também do nosso diffuser, né, que é o difusor e impelidor. Ao gerar aqui essas pás, eu gero ela com base em ângulos, com base em todas as condições de geometria. Eu consigo transferir ela para um reconhecimento de geometria 3D, né? Então eu jogo para 3D e aí depois essa geometria em 3D ela já vai para o meu Turbo Mesh, que é do software TurboGrid. É um software específico também para fazer malhas hexa, né? Malhas estruturadas em componentes de turbina ou compressores, né? Componentes, turbomáquinas em gerais com rotacionais. Então, aqui nessa condição de turbo setup, eu coloco algumas condições que eu vou ter também no meu
condições gerais, vamos dizer assim, seria rotação, fluxo de massa, esse tipo de coisa. E aí junta tudo nesse pacote final, que é o CFX, que vai ser o CFX. Aqui, por exemplo, eu coloquei a minha voluta, e aqui no CFX ele faz todo o reconhecimento das malhas para o setup final. Eu vou explicando ao longo do tempo. Aqui, para vocês terem uma ideia, o BladeGen, ele gera aqui apenas uma visualização como ficaria 3D, né? Mas ele é baseado nos ângulos. Aqui, se a gente coloca ângulos alfa, beta, coloca os valores de diâmetro, coloca se vai ser uma blade apenas ou blade mais splitter, coloca a direção de rotação e tal. Tudo isso ele vai gerando aqui, né, no 2D, e ele faz apenas uma visualização. Aí depois ele cria um 3D para onde vai aqui no Geometry. Beleza? Bom, então assim, começando, né, nós começamos o nosso trabalho, primeiramente, tentando reproduzir uma geometria e um modelo já existente para validar o nosso modelo. Então, nós pegamos esse trabalho aqui, né, do Mojadin. O trabalho disponibilizava algumas informações para o impeller. E aí a gente conseguiu fazer a reprodução dele ali no BladeGen. Ele deixou alguns dados, né, de fora. A maioria dos papers deixa alguma outra informação importante de fora, mas nós conseguimos reproduzir. E então a gente primeiro fizemos, né, a reprodução do impeller. Só um adentro aqui que eu acabei esquecendo de falar, né? Apesar do meu projeto ser em voluta, né, a gente não consegue apenas simular a voluta e fazer o trabalho nela. A gente, como ela é o último componente do compressor, a gente acaba precisando fazer o trabalho completo, né, que é o do impelidor e do difusor também. Então, por isso que a gente fez a reprodução da geometria do impeller. Este trabalho também, da validação, ele também colocava as informações da voluta, então foi muito importante, porque a gente conseguiu reproduzir tanto a geometria do impeller quanto a geometria da voluta, certo? E as informações de construção do paper, né? E aqui as nossas construções geométricas da voluta. Então, na modelagem, ele considerou, né, a voluta completa, considerou um rotor periódico, uma passagem só, e o difusor, aqui no caso foi completo, porque é o difusor Weiners, que eu comentei, que ele é sem paletas. Ele é apenas um duto, assim, como se fosse uma extensão ali do outlet do rotor. Bom, os resultados da validação, né? Nós fizemos, então, toda a modelagem com base no paper, as informações que ele dava, né, de geometria, tudo. Nós tivemos alguns comparativos aqui. Então, o paper dispunha do experimental e dispunha também do modelagem numérica deles. E o nosso, né? Nosso trabalho numérico ficou com valores de 1,7 comparado com 1,65, né, experimental, e 75,05 de eficiência isentrópica comparado com 76,5 do experimental deles. Então, nós consideramos nosso modelo razoável para seguir com a validação numérica. Aqui nós temos algumas imagens, né, do campo de pressão. O plano traçado bem no meio do campo, né, bem no meio da saída. Então, é bem onde o fluido está já bem estabilizado. Temos o campo de pressão, aqui com uma grande variação, né, devido ao alto razão de compressão aqui deste modelo.
Aqui temos também o nosso plano de velocidade, uma alta aceleração aqui na saída do rotor. Então, bom, nós fizemos nosso primeiro caso, né? Vimos que estava razoável a nossa validação, então seguimos para outra parte de validação que a gente considera como GCI, né? Ou análise de sensibilidade de malha. Então, nós fizemos a revisão bibliográfica baseado no próprio paper ali e também em outros papers. E a maioria, né? A nossa conclusão foi que a maioria das literaturas consideram uma malha para voluta com tetraedros no corpo e camadas de prisma próximas à parede, devido à complexidade, né, de modelar, fazer uma malha nessas geometrias. Então, malha tetraédrica, que ela é um pouco mais versátil, consegue acomodar essas geometrias. Bom, assim fizemos, esse já é a malha, as imagens da malha do nosso trabalho, né, o corpo tetraedro, as camadas de prisma. Aqui foi considerando um I plus de 1, né, porque a gente vai simular com a Omega SST. E foi também feito um refino local, né, próximo à língua. A língua que é o ponto onde cruza a saída da voluta com a entrada. Então, esse é um ponto bem crítico, onde a gente tem bastante diferença de pressão aqui, é um ponto mais complicado, então nós optamos por fazer um refino local aqui, nessa região. Os valores aqui do GCI da validação ficaram bons para a malha da média, comparado com a refinada, né, o GCI 2.1, 0,375 na eficiência isentrópica e 0,115 na razão de compressão. Eram esses valores. Aqui a gente considerou, né, 1,30, que é o valor baseado no Selic, né, baseado no trabalho de Selic, que introduz essa parte de GCI. E os números de malhas foram esses, né? A malha mais grosseira com 2.600.000, a média com 5.800 e a mais refinada com 11.600. Bom, aqui, considerando a malha média refinada, nós temos um resíduo aí na casa do 10 a menos 6 e uma estabilidade boa aqui dos nossos monitores de eficiência e razão de compressão. Bom, então, só para finalizar, né? Aqui nós entendemos que nós finalizamos a parte desse modelo, nós estávamos estudando da validação. Aí a gente voltou agora para a parte que é o projeto mesmo, que a Shell quer, né? Então, eles vão construir, eles vão usinar esse modelo, é um projeto que vai sair do papel, então nós tivemos que passar as dimensões de projeto para eles, né? E já começaram a parte de usinagem. Então, então, foi um trabalho à parte que nós tivemos andando, né, com ele. Então, esse trabalho à parte, que a gente chama de facility, ou aparato experimental, né? Aqui nós temos algumas imagens do trabalho que foi enviado. Aqui já conta com a parcela do time de estrutural, né, fazendo a parte das carcaças e tudo mais. Não compreende, né, a nossa parte de escoamentos, mas achei legal trazer para ilustrar um pouco melhor o trabalho. Então, desse trabalho, né, a gente já sai de uma outra condição, diferente do trabalho da validação. Então, foi outra geometria, foi realizado. Essa geometria, por exemplo, inteira cilíndrica e com entrada simétrica. Aqui, parte termodinâmica, que é uma parte interessante, né? Como a gente está trabalhando com condições supercríticas, né? Acabei esquecendo de falar, mas os gases, já a partir da extração, eles já estão nessa condição supercrítica. Então, por isso que eles
eles são reinjetados também nessa condição. Então, a gente atua mais ou menos aqui, padrões de entrada, né? 313 Kelvin e aproximadamente 7,7 megapascal. Então, aqui nosso padrão de entrada, e a ideia é, com uma razão de compressão de 1,5, chegar aqui aproximadamente em 11,8 megapascal e uma temperatura de 340 kelvins, aproximadamente. Então, nós vemos aqui, nós estamos muito próximo, né, dessa window line. Então, aqui é uma região super crítica, uma região onde é muito difícil de simular, né, casos aqui perto, né. Alguns casos que a gente, às vezes, eles pedem para a gente mudar nessa condição de 7, 11. Alguns casos vêm aqui mais próximo da window line. Então, aqui, dependendo, né, da situação, ele cruza a window line durante a simulação, né? A window line aqui se comporta como gás, aqui como líquido. Então, é bem difícil esse tipo de simulação quando ele atravessa a window line ou está muito próximo aqui. Né? Porque uma condição que ele começa como gás, né, e termina como líquido, é bem caótico. Mas nesse caso do aparato experimental, nós estamos fazendo primeiramente a parte do gas-like. Está um pouco mais tranquilo. Só para vocês verem a validação do impeller, do difusor, né? Não foi minha parte de fazer essa validação, mas eu só trouxe aqui que já foi feito também. Foi baseado no Sandia. Sandia é um laboratório, né, que fez o experimental, né? Eles usinaram um compressor justamente para deixar de validação para outros projetos. Então, já é uma validação bem consolidada essa do Sandia. Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, como fica, né, a malha estruturada no turbogrid, e aqui a modelagem com uma passagem do impelidor e uma passagem do difusor com paleta. Bom, aqui retomando, falar um pouco sobre equacionamento. Essa parte do diffuser, a gente tem entre 4 e 5, né? E a voluta entre 5 e 6, né? Só para a gente lembrar aqui. Então, essa parte de 5 e 6 é relacionado ao difusor e à voluta. Por que eu preciso do difusor? Porque a gente precisa da entrada, por exemplo, do difusor e a questão de raio para colocar como dados de entrada para mim calcular a parte de área da voluta. Esse cálculo é feito para todos os raios. Por isso que a voluta ela não é linear, né? Então ela tem aqui, conforme o momento angular, a gente tem a variação desses raios, né? E consequentemente dessas áreas de captura do fluido. Então, esse é o equacionamento da voluta 1D e depois gerado para 3D. Agora, falando um pouco mais sobre as considerações do modelo, né? Então, é um modelo baseado, né, nos volumes finitos, tridimensional, compressível, escoamento turbulento. Aqui nós simulamos com um regime estacionário e o software é o ANSYS-FX. Aqui algumas considerações. O ANSYS-FX ele já vem automático, o acoplamento pressão-velocidade é acoplado, né, o couple, e a discretização, né, esquema de discretização é o High Resolution, ele só tem duas opções, que é o Upwin de primeira ordem e o High Resolution. Então, nós utilizamos o High Resolution e, apesar do modelo ser estacionário, a gente coloca um pseudo-transiente aqui, né, com time step, só para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor a simulação, o andamento ali da simulação na parte de controlar um pouco mais a velocidade dela. Então, a gente coloca esse
Physical Time Scale, que é uma opção ali que o CFX tem também para trabalhar. Aqui nós temos as equações governantes, né? Então, nós temos a continuidade, o momento. Aqui no momento, né, onde nós temos o termo fonte, nós temos mais duas equações de força, né, que são somadas a força Coriolis e a força centrífuga devido ao nossas forças rotacionais aqui no nosso sistema. Para energia, né, então a equação de energia nós temos aqui que rotar o π, que é este I aqui. Beleza? Bom, então aqui nós formamos um conjunto de 7 equações, né? A seguir, também o nosso modelo de turbulência utilizado é o Calm-GSST. Um modelo que é robusto e mais preciso, né? Quando a gente tem aplicações em turbomáquinas e aqui, como a gente pode ver, em compressores centrífugos também. E é um modelo que se adapta bem com gradientes, elevados gradientes de pressão, né, e consegue capturar bem ali a região próxima da camada limite. Nós temos aqui as condições de contorno do modelo, então, como eu havia falado, lá naquele turbo setup a gente coloca a rotação, a rotação desse modelo está em 50.000, fluxo de massa 3,5 kg por segundo, e a gente coloca também as propriedades de gás real, CO2. Também ali, quando a gente for rodar com o CH4, tem como colocar a mistura. Nós também geramos, né, a tabela RGP e tabela baseada no coolprop do Python, né? Para colocar as condições termodinâmicas e tudo mais dos gases, né? Bom, nós modelamos assim, a entrada, então a gente entra com pressão e temperatura. Na saída, a gente coloca o fluxo de massa. Essa é uma condição que funcionou muito bem para nós. Existem outros aí trabalhos que utilizam outros tipos de condições de contorno, mas para nós aqui o que mais funcionou foi essa condição, né, que deu uma convergência muito boa. E, bom, na parede também condição de no slip, né, a parede para os 3 componentes, e adiabático. E as interfaces aqui a gente considera a opção do mixing plane e o GGI, né, o GGI que é o equivalente ao MRF. As interfaces, então, as duas, a gente coloca essa condição no mixing plane, ele faz um referencial relativo ali da relação rotor-estator, né? A parte que é rotacional e a parte estacionária. Então, essa voluta, para vocês verem, tivemos que fazer alguma alteração na geometria. Então, nós enviamos essa geometria para o time estrutural, mas o time estrutural devolveu ela com este detalhe, né? Com essa adaptação. Isso é devido a parte da ferramenta que vai fazer a usinagem. Então, a ferramenta vai ter que entrar aqui, então teve que fazer esse ajuste, mais por conta da questão da usinagem. Então, bom, a gente passou a simular, então, com essa adaptação, né, na geometria da língua, devido à entrada da ferramenta. Bom, nós temos duas modelagens, então, vou explicar por que dessas duas modelagens. A primeira, considerando periódico. Então, eu considero periódico o meu impelidor e o difusor. E aí, voluta completa. Nesse modelo, eu coloco a condição de periódico, né, nas outras partes, assumindo que o escoamento é igual para todos. E teve um tempo de processamento de 2 dias, um número de malha de aproximadamente 9 milhões, né, somando os 3 componentes, e demorando 2.500 iterações para convergência. Só para vocês terem uma noção, né, quando eu falo 2 dias, então aqui nós temos uma máquina
mais ou menos aí com 24 cores do i7, a máquina que a gente está rodando esse modelo. Fizemos uma outra ideia de modelagem, que é considerando uma passagem apenas do impelidor e o difusor completo. Nessa condição, demorou muito mais, né? O número de elementos de malhas passou para 19 milhões e um tempo de processamento aí muito alto de 7 dias. Bom, aqui temos um pouco do campo de pressão na modelagem periódica. Então, aqui exatamente no meio também, a gente consegue ver aqui certinho a entrada, né, que estava ali próximo a 7,7 megapascal e foi até aproximadamente 11, perto de 12 megapascal, considerando um PR de 1,5. A gente consegue ver um campo de pressão um pouco mais maior aqui próximo à língua, né? Principalmente devido a essa entrada da ferramenta. E aqui, considerando a voluta cheia, né? A gente tem a modelagem quase full, a gente consegue ver uma diversidade muito maior aqui no campo de pressão. Principalmente próximo à língua aqui, a gente consegue ver um aumento de pressão muito maior. E a gente consegue ver, né, que aqui, como ele faz um campo de pressão baseado na periodicidade, ele acaba reproduzindo muito mais, né, o campo de pressão do que aqui. Aqui a gente consegue ver uma diferença muito maior e a gente consegue ver que realmente não é similar, né, todas as passagens do difusor aqui. Então, essa é uma análise interessante. A gente sabe que existe, né, então, essa diferença, mas, por enquanto, a nossa abordagem está sendo seguir no periódico para fazer otimização, devido àquela questão, né, do modelo ser muito caro computacionalmente. Né? Modelo de 7 dias aí para fazer uma otimização ia ficar fora de cogitação. Então, nós optamos por seguir na parte de modelagem periódica, por enquanto, e futuramente a gente fazer uma abordagem um pouco melhor, considerando um modelo quase full. Para vocês vocês verem também então um pouco mais sobre a questão de números, né? Então aqui considerando a eficiência isentrópica e a razão de compressão, este primeiro valor aqui é do periódico, tá? Então 83,7% na eficiência isentrópica, comparado com 81,52% do quase full, e um PR de 1,53 comparado com 1,51. Então, aqui a gente consegue ver uma diferença de aproximadamente uns 2% entre as duas modelagens. Né? Bom, aqui nós vemos que realmente foi um problema essa situação da ferramenta. Né? O fluido aqui teve essa diferença, né? Onde aqui vai gerar muito perda de energia, né? Perda de pressão, né? Uma zona de baixa pressão aqui. E só pelas linhas de corrente a gente já vê que futuramente a gente vai ter que trabalhar nessa região, na otimização, além das outros parâmetros, né? Então, essa é uma região que a gente vai ter que colocar. Bom, por enquanto, nós estamos ainda na fase de parametrização dessa geometria. Nós não iniciamos a parte de otimização, nós só levantamos algumas hipóteses e alguns métodos que vão ser futuramente feitos, né? Como superfície de resposta, RMS como rede neural, Kriging e RBF, né? Algumas opções, né? Isso aqui eu trouxe de um paper também, onde a gente está se baseando para fazer otimização. Ele conseguiu fazer uma otimização da forma da voluta. Então, ele conseguiu fazer aqui um campo inicial, né, de várias formas e foi otimizando até ter
um modelo mais elíptico aqui, né? Esse seria um caso mais otimizado. Então, ele fez baseado em pontos e otimizou aqui em 2D a forma da voluta. Isso aqui é trazendo só uma das ideias que a gente já está tendo. E seguir também com uma otimização do 1D, né? Eu citei ali o cálculo 1D. O cálculo 1D ele já dá para a gente, por exemplo, o parâmetro principal, que é o parâmetro de área, a gente já pode fazer essa otimização 1D, e isso ia reduzir bastante o nosso custo computacional, né? A ideia é deixar para otimizar talvez em 3D, que seria a mais pesada, otimizar só a região da língua ali, onde a gente vai ter a entrada da ferramenta. Então, as outras a gente vai tentar fazer tudo 1D ou 2D para conseguir otimizar o tempo, né, também. Bom, obrigado pela atenção. Espero não ter passado muito do tempo aí. E agora, que é a parte mais legal aí, vamos fazer o questionamento, dúvidas e fazer uma discussão. Ficou disponível aí, pessoal. Agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigado, Daniel. Eu acho que dá para ver que é um desafio mesmo, o fenômeno é bem complexo e, nossa, não tem ideia do que vocês estão fazendo aí. Muito boa apresentação. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, enquanto eu tenho algumas aqui. Legal. Bom, qual que é apesar que vocês começaram a ideia da otimização agora, né? Você já teria alguma ideia de qual que é o aspecto mais crítico dentro da Voluta? Seria a língua, igual você estava comentando? Sim. Seria a língua por dois motivos, né? Um que a gente viu que vai ter... Porque aqui é aquela coisa, né? A gente fica focado no CFD, a gente esquece quando tem que o projeto sair do papel mesmo e entrar as áreas de estrutural, a gente tem alguns problemas maiores. Por exemplo, a gente teve pessoal que enviou a espessura aqui do impelidor, do difusor. A gente tinha encontrado um valor muito bom para a espessura, só que aquela coisa, né? Era uma espessura baixa, vamos dizer assim, estava mais ou menos 0,5 milímetros. Tinha sido o nosso ponto ótimo aqui da otimização do impeller, né? Aí, quando mandou isso para o estrutural, eles falaram, nesse valor a gente não consegue fabricar. Então, vai ter que ser, no mínimo, 0,8 ou 1 milímetro, né? Então, isso já muda totalmente a condição de ponto ótimo, né? Já joga lá para baixo o nosso ponto ótimo. Então, mas isso é um desafio, né? Assim como teve essa questão, né, no impeller, tem a questão aqui da ferramenta, né? Onde eles vão estar fazendo a usinagem, isso já foi um problema para nós. Então, essa região mais crítica aqui, provavelmente nós vamos ter que fazer uma otimização 3D. E também porque nós vimos aqui no campo de pressão que realmente tem uma diferença aqui próximo à língua, né? E isso aqui, futuramente, a gente vai fazer uma otimização já junto com a otimização do difusor. Porque aqui a gente pode ver, por exemplo, está considerando todos os difusores na mesma angulação, né? Tudo certinho. A gente pode também considerar alguma angulação diferente apenas para essa região, né? Tá surgindo algumas ideias desse tipo já. Bacana. E Eu essa não otimização consegui, eu não consegui trazer, cara, porque deu um erro aqui no CFD Post, que é onde a gente faz o tratamento das imagens. Deu um erro aqui, cara, eu não sei porquê, mas eu queria trazer essa imagem, só que do campo de velocidade, cara, para vocês verem que diferença que é. Eu cheguei a ver, mas não consegui capturar. Mas
a diferença para a modelagem periódica para o quase full também é muito diferente no campo de velocidade. E dá para ver certinho o campo de velocidade bem caótico aqui próximo à língua. A gente já sabe que essa região vai ser difícil. Você falou da equipe de estruturas. Essa equipe de estruturas é só da fabricação? Ou ela também mexe com a resistência aí do material que vocês estão usando? Ou isso já é levado em conta por vocês? Não, não. Tem as duas. Tem a pessoal que faz a simulação mais estrutural e tem o pessoal que já vai fazer a fabricação mesmo. Aí normalmente nas reuniões aí entra todo mundo, né? Porque a gente vai falar o que é melhor para o escoamento, né? Mas aí nem sempre é uma situação que seja fácil de ser fabricada, né? Então aí começa aquele cabo de guerra. Né? É que você falou da espessura ali, eu falei, Isso. será que essa espessura vai aguentar os esforços ali? Mas, Sim, sim. legal. Então, o pessoal da estrutura já deixou a gente meio triste com isso, né? Mas é Ok. legal João, você tinha Oi. legal essa interação, né, com as outras áreas também. Sim, com certeza. Você ia perguntar alguma coisa? Eu acho que eu te cortei aqui, né? Tá. Mas... Era um pouco seguindo nesse problema que não veio por conta do CFD, né, mas veio na parte estrutural. Aí, pelo que eu entendi, você tirando essa parte, antes de levar para a estrutura, você tinha modelado conforme tudo certinho, aquele gráfico termodinâmico, né? Aí, com essa alteração, me parece que, como você tinha falado, vai surgir um campo de pressão ali muito baixo, né, na língua. Aí chega a, por exemplo, cavitar, ou seja, mudar a fase ali naquela região, pode acontecer aquilo lá e... Boa pergunta, João. A gente tem situações, né, de cavitação que é bem próximo quando muda aqui no nosso diagrama, quando ele vem mais próximo da window line. A gente tem situações de cavitação, sim. Aí teve um outro doutorando aqui, só que ele já concluiu, então o trabalho dele já finalizou. Ele fez um esquema muito legal aqui, que o modelo ele atravessa mantendo a temperatura. Aí ele chega perto aqui, ele atravessa, mantendo a temperatura e consegue uma estabilidade maior aqui, ele nessa situação aqui. Mas realmente acontece cavitação, acontece ondas de choque, bastante coisa, né, relacionada ao número de Mach e tudo mais. Aí a ideia dele seria exatamente extrapolar essa linha, movendo para a esquerda, para não ficar próximo a essa linha crítica, né? Então Isso, ó, extrapolar bem para a esquerda ali. deixa eu pegar aqui que tá fácil, cara. Eu ia colocar na apresentação, acabou não colocando. Esse trabalho aqui, ele publicou, é o Eloy, ele já finalizou o doutorado, né? Ah, ele fez um trabalho interessante aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Ele criou esse GBM, né, GBM é a sigla para Gas-like Behavior, ver aqui certinho. Gas-like Behavior Constraint. Então, é uma condição aqui para ele atravessar, mantendo a velocidade. Né? Aí tem uma outra condição que ele colocou. Aqui, ó. Ah, tá. Por exemplo, no quarto estágio de compressão, ele chega muito próximo
Aqui é o Idoline. Uhum. Aí, baseado nesse método que ele colocou, ele fica um pouco mais para baixo, e aqui significa, né, esse estar aqui abaixo na temperatura, ele ganha eficiência na parte de consumo mesmo, né? Quando ele consegue os dois últimos estágios abaixo na temperatura, ele ganha um pouco na eficiência, na parte de consumo. Aí aqui também foi uma outra condição, aqui no número de Mach, para reduzir, né? Trabalho bem legal, cara. Uhum. Mas isso, sim, resumindo, né? Ele consegue trabalhar com esse GBM, trabalhar melhor perto dessa região. Ah, certo. E pelos dois cenários que você analisou, parece que, pelos gráficos, né? Parece que foi a diferença de 1 ou 2%, né? Do modelo periódico para o quase full. Aí, Isso, considerando, tipo assim, quase triplica, né? Triplica o tempo computacional, né? De simulação. Aí, nessa condição, é melhor isso. mesmo continuar com a simulação periódica, né? Isso, acho que a ideia nossa, assim, é saber o benefício e o malefício dos dois, né? Uhum. Então, a gente sabe que o ideal realmente seria simular tudo completo, a gente teria um campo bem mais, bem mais robusto, né? Analisando a parte de escoamentos. Mas a gente viu aqui, comparado com esses resultados de eficiência, dá para seguir razoavelmente assim. Parece que foi pouco, né? Tipo, diferença, assim. Assim, a questão de eficiência e o PR foi razoavelmente pouco. Então, para fazer uma otimização, dependendo, a gente pode seguir um periódico. E lá na frente, quando a gente tiver assim, fazendo aquele detalhe final, Aí você ah, coloca mais isso, quase full. Ah, legal. Seria meio que, tipo assim, ó, eu sei que é um pouquinho menor o periódico, mas aí quando né? você melhora bastante o periódico, você fala, pô, eu tenho um outro modelo que vai consumir mais, mas ele é ainda melhor. Seria isso. Isso. Ah, nossa, massa. Aí minha última pergunta é mais associado ao software Blade Gen, que eu não conheço. Aí como eu estava mexendo na energia eólica, né, no Aham. mestrado, aí eu queria saber se ele é um software próprio do Ansys ou ele é um software Isso, ele é externo. próprio do ANSYS, cara. Eu não vou saber te falar se ele tem questão de turbina eólica. Eu sei que ele tem turbinas hidráulicas, né? Ele faz apenas o rotor, né? Aham. Ah, tá. Ah, ele faz só o rotor. Então, eu sei que ele faz para turbinas hidráulicas, Bransas, por exemplo, dá para fazer nele. E compressores também sei que faz, né? Algum tipo de bomba ele faz também, Uhum. mas turbina eólica eu acho que ele não faz, o real, porque aí já vai um Aham. pouco mais diferente, né? A questão das pás, né? É, né? Que É aí porque vai é um pouco. muita pá também, né? Muito modelo, muito Eu design. acho que assim, a construção da geometria da turbina eólica, das pás, ela é mais para o lado da aerodinâmica, né? Onde a gente tem a corda, tem ângulo de ataque e tudo mais. Agora, para turbomáquinas, assim, tipo compressor, turbinas, ela é um pouco mais baseado ali no ângulos alfa, teta, é um pouco diferente a abordagem. Ah, sim. Aí ele te dá o gráfico já pronto, né? Esse Isso gráfico é, você eu vai media. modelando aqui, vai colocando, por exemplo, o raio, tudo, as dimensões, né, em milímetros e tal. E aqui você vai colocando as angulações, né, as curvas de angulações. Aí aqui ele gera apenas um visual ali, para você ver se não está ficando muito ruim. É. Aí depois você consegue gerar ela
no 3 dele. Ah, legal. Nossa, mas não conhecia. Aí Vamos depois olhar. ela vira assim. Ok. Muito obrigado, Daniel, de novo. Beleza. E é isso, Obrigado, pessoal. Daniel. Obrigado pela participação de todos. Show. Obrigadão. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Agradeço de verdade aí